dia, numa Só uma lá. Claro que pode falar bom dia, porque é um café da manhã. Exato. Café Sol da nascendo. manhã. É. Até pode brincar, bom dia. Se você estiver assistindo de noite, Pode. pra gente é bom dia, né? Vamos lá, então. É o segundo, né? Craquete. Eu quero comprar aquele negócio da claquete. Tá gravando? Tá bom. Lógico, isso aí vai tudo pros cortes. Tá né? bom, Vai vamos mais- lá. Vai lá, Deixa a Érica. Carla continuar o meme. O editor adora essas partes. Tu que vai dizer o bom dia? Vou. Então diga. Tá bom. Vamos lá. Tá esperando o quê? Eu achei que ela tava esperando algum sinal de alguma coisa. Não, a gente tem que Ah, tá ficar em bom. silêncio. Bom dia! Estamos aqui para iniciar do nosso Geranium Cast. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Cauê, e a minha sócia ao meu lado, a Carla. Carla, seja bem-vinda. Bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo, Cauê, ao nosso café da manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia lindo aqui no nosso estúdio, galera. Eu, antes de apresentar o nosso convidado, gostaria que a minha sócia falasse desse café da manhã de hoje. Então, eu soube que teve uma influência aí da sua esposa nessa... Aonde que eu me escondo? Então fica... Porque assim, o que a gente sabe, né? Que existe um Cauê aí do sítio, né? De fazenda. Depois você vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Mas a gente trouxe um café da manhã mais... Como é que fala? Café colonial, né? Mas É isso? o que a gente come, É. né? Tá muito bonito. Dia a dia, né? E aí, sabe o que ela disse pra mim? Ela falou assim, ele gosta de coisas geladas e ele gosta de coisas salgadas. Pois é, a Carla foi pedir pra minha esposa, né? Eu nem fiquei sabendo. A hora que ela me contou, eu falei, meu Deus do céu, as meninas vão me matar, né? Tem salame, queijo. Olha só. Aí no primeiro episódio, comida sem glúten, todo a nutricionista Não, mas aqui a do ideia- lado. A ideia é o que o convidado come, Exato. entendeu? Então, a gente assim, se aproveita disso que a gente Mas a também gente come. colocou uma fruta, né? Tem um iogurte, tem uma fibra, tem um equilíbrio, É, entendeu? então é o Tem contraste, uma não coisa de fica nutri muito. aí no meio, entendeu? Mas aí ela falou assim, come coisa salgada. Daí eu pensei, coisa salgada, né? Aí eu falei, tá, salame, queijo, essas coisas dela. E mandou uma risadinha. Eu falei, ela não queria falar aquilo que a gente come em casa. Mas é isso aí, né? Morar no sítio faz com que você coma essas Tem uma comidinhas culinária diferentes, né? peculiar ali, específica, né? Então, vou falar um pouquinho do currículo do Cauê. Preciso ler, porque é grande, né, esse negócio. Muita experiência. resumo. Meu Deus do céu. Hoje a gente quer conhecer tanto a parte profissional quanto a pessoal também, que fica escondida. A gente quer saber um pouquinho dessa história toda, onde você mora. Porque a gente vê muitos teus stories, a gente vê que tem muito cachorro, tem bicho. Como é que tá essa vida? Como é que você consegue dividir, né? Esses dois lados, né? Porque quem vê aqui no consultório sempre, né? Não imagina, Não né? imagina, Fica- isso Não, mesmo. imagina. E o Cauê, ele é médico pela PUC do Paraná. Ele foi militar, médico do exército lá na selva. Você acredita? Não sabia. Na selva. Uhum. Na Conta Amazônia. pra nós. E ele fez ortopedia, né, e trauma, né? E aí ele também é especialista em reconstrução e alongamento ósseo e correção de deformidades. Ele é especialista em cirurgia de pé e tornozelo. E mais um monte de coisa aqui. E ele é preceptor, ele é assim, é professor isso, preceptor? Preceptor é quem orienta residentes, Aham, né, da ortopedia. especialização de trauma, né? Bacana, um baita currículo. E daí, criador de cachorros e cavalos. monte de E bicho. papai da Lisa agora. Papai da agora Lisa, uma tá né? aqui com a gente. missão Ai, coisa mais nova aí. querida. Então agora é papai também. Conta pra gente primeiro essa questão do exército aí, eu não sabia como que foi tudo isso. Um pouco da tua história aí pra gente entender. Em 2014 eu me voluntariei para ir para o exército, né? Depois da faculdade a gente tem essa possibilidade, ou com 18 anos, ou depois que se forma. Então você fez E medicina primeiro, Fiz medicina, e aí muita gente foge, né? Não gosta, não tem não quer intenção saber. de fazer, e eu me voluntariei. Então, por eu ter me voluntariado, eu tinha preferência por escolha. E aí eu escolhi ir para a Amazônia, um lugar que na Totalmente época ninguém queria, então eu pude escolher
o quartel que eu fui para o SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é uma Muito escola militar interessante. do Exército. E aí eu passei o ano de 2014 lá servindo, auxiliando nos cursos de guerra na selva. Então era 15 dias no meio do mato, acampado, Meu dormindo Deus em do rede, céu. comendo a ração militar, né, que é uma comida desidratada. E tu aprendeu muito, assim, foi uma Muito. escola realmente, né? Foi o melhor ano da minha vida, assim, em termos de experiência. Sim, com E a certeza. região é muito rica, assim, é um outro país. a gente não não tem tem noção, noção, de né? como é a Amazônia, né? Ela é desprovida praticamente de políticas, então tem a sua cultura local, a política não existe, então o Exército leva muito prestação de serviços, faz estradas, a gente levava saúde, então às vezes a gente ia de barco pelos rios, nas comunidades, ficava uma semana dentro do barco prestando atendimento e tinham comunidades que nunca tinham visto médicos. Há 20 anos não passava médico, então a gente levava remédio, atenção. E você sai hoje dessa estrutura toda que a gente tem aqui, né? Porque você nem imagina que existem locais que não conheçam médico, que não tem essa estrutura toda, porque a gente é muito É que privilegiado. você Imagino, chega e fala, né? eu sou médico. Hã? E daí? Nós Não somos sei muito quem que é. Não privilegiados sei quem aqui, que é. né? Então, doenças que a gente só escutava aprendeu na faculdade e achava que nunca ia ver na vida. Então, lepra, essas doenças mais antigas que tem um tratamento muito simples, lá por não ter acesso, então vacinação não existia, então a gente levava vacina para as crianças. Então, uma realidade totalmente diferente do que a gente tem nos grandes centros, né? E isso foi antes de você fazer a tua especialização? Isso, eu fui depois que eu terminei a faculdade, então bem na época de residência e tudo mais, eu fiz as provas de residência e quando eu fui para lá, que eu fui chamado para fazer a residência. Então aí eu tranquei a residência por um ano e fui servir o Exército durante um ano. Quando eu regressei, aí eu iniciei a residência em ortopedia. Que legal. Mas a parte da ortopedia, por que ortopedia? Porque tem uma história, né? Porque escolher uma especialidade, não... Né? Porque se a gente falar assim, ortopedista, tem um monte mesmo, Eu né? acho que deve ser muito difícil também criar Fazer essa escolha, né? Porque você tem uma gama de áreas para trabalhar gigantesca, né? Vai muito da faculdade que você está, às vezes as áreas que são mais fortes dentro da faculdade e a experiência pessoal, né? Um pouco disso foi porque eu tentei ser jogador de futebol quando era mais novo. Então, Também. Desde os 14 anos saí de casa com 13 anos Pra ir morar sozinho e jogar futebol. Capaz, Aí fiquei que durante legal. 3 anos tentando me profissionalizar, cheguei a jogar profissionalmente, aí chegou nos 16, 17 anos, na época de vestibular, aí eu decidi por ir para a área acadêmica, mas passei bons anos aí atrás do futebol. E nessa época aí passava muito em ortopedista, né? Então se machucava bastante. Imagina, né? Então aí que veio um pouco desse gosto já pela área. A escolha da profissão, ela sempre está na infância, né? Sempre está na infância. Se tu olhar... Alguma coisa relacionada. Alguma coisa aconteceu lá quando tu era criança que te levou a ser nutricionista. Não venha... surgiu do nada. Não, né? Ela aconteceu na tua vida, né? A ortopedia. Sim. Que legal. E tornozelo. E aí, durante a faculdade, eu gostei mais ainda da especialidade. O hospital que era referência da faculdade era muito forte em ortopedia, os professores eram muito bons, e eu queria esse gosto. E aí fiz ortopedia. Pé foi meio que uma escolha aleatória. Uma área que eu gostei desde o primeiro ano de ortopedia, desde o R1, mas foi a minha terceira especialização, não fiz pé primeiro. Porque daí você tem que fazer outra especialização. São 3 anos de ortopedia, e aí você faz uma subespecialização. E aí eu fiz trauma e reconstrução antes. Que eu gosto muito de pé, é uma área que eu mais atuo hoje, mas eu sou apaixonado por trauma. Então, quem acha que o Cauê só faz tornozelo e pé, tá muito enganado, galera, né? Os ossos estão no corpo inteiro. Não tem, ortopedista do corpo todo, né? Não tem esse negócio. E eu fiz a subespecialização em trauma que não pega uma área específica do corpo, porque né? daí o trauma, você vai pegar trauma, tudo, eu né? sempre faço a correlação com clínica médica e clínico geral. Quando você sai da faculdade de medicina, você é um clínico geral. Exato. Você atua em todas as áreas, mas tem uma residência médica em clínica médica. Então você se aprofunda nos conhecimentos. Clínica médica, por exemplo, em várias áreas, né? Várias áreas. Dentro da ortopedia também tem isso.
A gente se forma 3 anos em ortopedia, depois tem uma especialização em trauma ortopédico. Daí você se aprofunda nos traumas mais complexos, nas lesões, muitas vezes, que estão dentro do hospital, pacientes politraumatizados. É uma área diferente da ortopedia geral, né? A cirurgia do trauma. E é a área que eu mais gosto. Você mais gosta. Que legal. E assim, Cauê, pega de tudo que você tá falando, Pega né? de tudo, Não pé, é ombro, assim, tornozelo, você vai pegar são um todas trauma as no áreas do geral. corpo. E hoje, assim, o que você vê? Mais acidente? Ou vem um pouquinho de cada coisa? Você trabalha no trauma hoje em Foz, não trabalha fazendo cirurgias em Foz do Iguaçu? Sim, hoje eu estou no Hospital da Unimed, onde a gente atende trauma, e eu sou preceptor em Curitiba da especialização em cirurgia de trauma. Que é lá que vem aqueles vídeos massa que você faz. A maioria dos traumas, como o hospital que eu tô, que é o Hospital Cajuru, é referência de boa parte de Curitiba, chega muito trauma. Muita coisa. Então, nas horas extras ele também é videomaker, ele também, então assim... Um pouquinho de cada coisa. Tenta, né? Não sai daquele jeito, mas... Não, mas fica muito legal. E é muito bacana porque, assim, a gente passou a olhar... Eu sou fisioterapeuta de boa, eu acho massa. mas eu acho que as outras pessoas passaram a olhar a ortopedia com outros olhos com esses vídeos mais como é que eu posso dizer? Mais com reais. Música, mais... acho que leve, mais de certo humano, modo, de uma mas forma, assim, né? mostra Mostrando- mostra, né, vocês indo pra cirurgia, Que né? antigamente não se viam esses atendimentos, né, de trauma. Então, quem tinha contato com ortopedia era das lesões de consultório, né? Um entorse, alguma lesão aqui. Não tinha um conhecimento do que acontecia dentro do hospital, uma cirurgia, como era uma cirurgia, Sempre né? foi uma coisa muito fechada, Foi muito né? fechado. Que a gente não tinha esse contato de ver Acho o que que dá, né, acontecia, Edu, né? pra gente colocar Maico, pra gente colocar um pedacinho do videozinho dele, né? Dá. Né? E aí Que é um hoje a gente vídeo. leva informação através dos vídeos, né? Então é uma forma de promover saúde também, né? Mostrando traumas graves, a gente não quer chocar a pessoa, mas quer informar e chamar a atenção dela para os riscos que muitas vezes automobilístico, que a gente mais trata, Moto. pega de traumas graves, moto, automóvel, então... O ortopedista tá falando, fala, né, quando é esse Sim. assunto, não, tem que olhar, e dizer assim, não ando de moto atordoado. Essa vai pro meu marido. Não, Então- eu ia falar do meu agora por conta dos futebol, eu ia falar das peladas, porque olha, deve ser também um local que pega bastante trauma, Sim. porque não é possível. Eu fui essa semana assistir o... Joga bola, então sempre. Não, eu fui... Segunda-feira é cheio, né? É o dia mais eu cheio, fui porque assistir durante o Adriel final de jogar semana... bola, segunda, terça. Eles nunca jogam bola na vida. Tudo barrigudinho, né? Só na cerveja. E se juntam, vamos com um campeonato. Campeonato do quê? De cerveja? Não, é sério, Cauê, é óbvio que... Não, tu ganha muito dinheiro ali, porque não é possível cuidar de trauma que sai de um futebol daqueles. É quase Eles certo se que vai ter lesão, machucam. né? Com certeza, porque eles Os não são atletas preparados. no final de semana são os Exato, mais... porque assim, é um esporte de muito contato, né? E eles não são preparados para aquilo, né? Só que daí você não foi esperta, você não levou o cartãozinho do Cauê e entregou pra cada um Na verdade, nem deles. precisou, né? No último evento que a gente fez, Não... rodeou seu marido, o da cara, todo mundo, tô com uma dorzinha aqui no futebol. Não, mas é verdade, assim, né? Eles não se Mas tem muita preparam, lesão. né? Porque é normal, isso vai acontecer devido a passar do tempo, ou é por conta deles não fazerem uma atividade física correta, não De ter o lesão? fortalecimento, de ter tanta lesão? Muitas vezes por não ter um preparo prévio, né? E o esporte também, né? Que é um esporte de contato, o futebol. Imagina, Então, eles acham que são Neymar. E eles usam uniforme bonito, fazem oração, todo Até um negócio como se fosse... E muitas vezes a idade também, né? Que a gente acha que é novinho. Esses dias eu participei no campeonato, eu vou me entregar, né? Que eu fiz a mesma coisa que eles fizeram. Por que o Cauê tá nesse time? Eu pensei. Todos eles acho que tinham 50, 60 anos. Eu pensei, por que o Cauê tá nesse time? A gente acha que é novo, né? Daí a hora que vai jogar, vê que o corpo já não obedece do jeito que era antigamente. E isso que causa as lesões, né? A gente tem uma ideia na nossa mente sobre o nosso corpo, só que o corpo Achando não que vai tá acompanhando. tudo certo, que pode... Sim. Mas isso é do homem? Você percebe assim, que o homem Acho que não um pouco se mais cuida, do homem, um pouco mais. Ele não se prepara, ele não tem esse autocuidado com ele mesmo.
Porque é necessário, né? Qualquer prática de atividade física, ela exige uma preparação. Porque a mulher não se bota em time, assim, entendeu? A mulher não tem essa... Eu acho que é um pouco próprio do homem, né? Tem mais esse espírito aventureiro. Chamou pra jogar futebol, eu vou lá pra provar que eu sou melhor e tal. Eu sou bom, né? E se quebra tudo lá, mas sai feliz. Aí o Adriel chegou pra mim e falou assim, não, o pessoal do time falou que eu sou o melhor. Eu falei, meu Deus do céu. Então tá feio o negócio. Mas ela realmente... não tá criticando você, Adriel. Não, mas... Fala pra ele que você ama ele. Mas realmente eu percebo isso, deles não terem um cuidado, deles não terem uma preparação realmente. E não é brincadeira, né? Por mais que seja uma pelada, por mais que seja um joguinho, vai machucar igual. E às vezes é lesões, assim, significativas, né? Sim, tem lesões Vocês graves, querem né? café? Gente, agora tu precisa contar essa história de que o campo é seu. O campo de futebol. Gente, é assim, ele leva o time, ele arruma o campo, daí a condição é me convida pra jogo. E se der lesão, eu tô aqui, né? Tem um grupo que joga lá em casa, tem um campinho lá, e eles alugam e aí tem votação pra entrar e tudo mais. Como aluguei pra eles, eu pulei essa parte da votação. Eu e tô aí sempre no time, né? Não tem como aí eles fugir. abriram uma vaguinha lá. Ele tem até campo de futebol, né, gente? No sítio, colocou 2 pedaços de pau lá, uma trave. Conta pra gente, a gente vê um pouquinho dos seus stories e a gente vê que você realmente mora num sítio. Mora. Sítio, numa chácara, como é que é isso? Como é que foi morar pra lá? Você sempre morou? Sempre teve essa vontade de morar, não sair da cidade? Porque assim, você já foi morar em Curitiba, né? Morou na selva. Morou na selva. Então, como Só é que não morei foi? em praia ainda, tô esperando uma oportunidade, talvez a hora que aposentar. Né? Quem sabe. Como é que foi parar num sítio? Como é que foi parar numa chácara? Na verdade, eu vim de lá, né? O meu pai teve a vida dele toda de infância no sítio, então se formou, fez a faculdade, tudo. E Seu pai também é médico, né? Era médico. É, né? era médico. E aí, quando ele veio para Santa Terezinha, que é onde a gente mora hoje, ele conseguiu um sítio e eu nasci já no sítio. Ah, você já então, nasceu lá? eu não fui para lá, eu já nasci lá. Você nasceu lá. Então, desde que eu Como me conheço a por Liz. gente, igual a Liz. A Liz Então, isso também. foi uma coisa que eu sempre pensei. Então, eu criei, até os 13 anos, quando eu saí de casa, eu era um bicho do mato. Tinha vergonha, ainda morro de vergonha muito por conta disso, por conta da infância. Porque lá no sítio você não tem muito contato com gente, né? É o que o meu marido fala. Ele fala assim, eu era o da roça na escola. Porque daí o pessoal da cidade tem muito mais contato com outras pessoas, né? E você lá Sai não, de tarde pra fazer tal coisa. O meu contato o era com pessoal os do bichos, sítio né? fica Sempre ali. foi. E eu sempre fui apaixonado por bicho, né? E aí, a parte da minha vida que eu fui morar fora, eu não tinha essa possibilidade, né? Sim, Estudando. porque é uma selva de pedras, né? É outra coisa, outra selva, né? Você Foram morar 15 em anos Curitiba. em Curitiba. Nossa, muito bom. E até que no finalzinho, quando a gente já estava para voltar embora para cá, aí eu arrumei um cachorro e aí eu tinha um cachorro lá. Mas foi o máximo que eu tive de bicho lá. Mas hoje, como a gente mora no sítio, eu tenho um monte de bicho lá. E É a vocês minha criam, né? paixão. Vocês têm uma criação de... A gente tem um canil. Eu não sei o nome da raça. Uma criação de dogo argentino. É enorme, Ele né? é enorme. Enorme. O dia que eu vi, eu falei, gente, mas é muito grande. Como é que é cuidar disso? A gente tem um funcionário que nos criação ajuda, né? mas dá trabalho. Não imagino. Hoje a gente E cavalo também, né? Cavalo, tem galinha, porco, pônei. Periquito, tem de papagaio. Eita, nossa. E eu quero que a Liz cresça nesse ambiente. É importante, né? Hoje a gente percebe que a cidade, ela tira um pouco da infância, né? Eu vejo o José, quando eu fico muito em casa, ele, TV, querendo ou não, ele acaba indo pra TV, acaba indo pro celular, porque se entedia ali, fica entediado, né? E hoje a segurança, né? Eu acho que é o fator mais importante. Antes, mesmo na cidade, as crianças brincavam na rua, né? Sim, Jogavam hoje bet, não jogavam tem futebol como. na rua. Hoje o risco jamais. de Eu trânsito. sinto realmente que eles estão presos, assim, porque é uma grade gigantesca e dali ele não pode passar. prisão. E quando vai pro sítio, né? Meu Bom, a Deus. Carla mora no Eu sítio moro no também, sítio né? também. Então ela tem essa liberdade, mas eu percebo que quando eu solto o José, ele se diverte muito mais, ele é muito mais solto, muito menos ansioso. Né? Como é importante ter também essa... E é muito forte, assim, porque eles vão se acostumando com o pisar, colocar o pé na Explorar, pedra, né? né? Explorar. Porque, assim,
você como ortopedista de pé, você sabe a importância deles pisarem no chão mesmo, com o pé, né? Isso é uma Sem coisa calçado. importante, que é uma orientação que eu dou para os pacientes, e às vezes a gente acaba ficando numa saia justa, né? Eu oriento, muitas vezes os pais trazem as crianças por conta da pisada. Meu filho pisa para dentro, ou tem o pezinho chato, o que é normal na infância ter o pé chato. Aí eu oriento, não, estimula ele caminhar na grama, na terra, e muitas vezes a mãe, mas a gente mora em apartamento, como que eu faço? Aí pega um tapete mais fofinho e tal, mas tenta levar essa criança, né, para um parque, para algum lugar. Tem crianças que realmente não pisam na terra. Né? E eu já peguei situações que a mãe, o pai, não queriam que ela pisasse porque ia sujar. Não quero que ela pise porque vai sujar o pé. Então, são coisas assim que... A criança não tem contato com nenhuma textura, não tem contato com nada. E daí isso tira todas as defesas também, e né? o desenvolvimento acaba sendo prejudicado da criança, né? Ela não tem estímulos. E assim, Cauê, falando de desenvolvimento infantil, quando a gente fala... Eu sempre comento com meus pacientes, assim, eu nunca fui uma pessoa que... fui ensinada a gostar de prática de atividade física, a praticar alguma coisa. Isso faz diferença no desenvolvimento, se a gente for pensar numa criança tanto estrutural, que você está falando da questão sensorial, isso vai fazer diferença na vida dessa criança, né? Com toda certeza. A parte óssea, né? Principalmente, como é minha área, a cirurgia de pé e tornozelo, eu vejo isso claramente. Crianças que são, por exemplo, criadas em sítio, elas não ficam dentro de casa. Né? Você tem que chamar elas para vir tomar banho, para vir dormir. E elas ficam o dia inteiro correndo, subindo em árvore. Imagina o estímulo que é você subir numa árvore, quanto você não fortalece o pé e as outras articulações e músculos. E não tem como comparar com uma criança que mora num apartamento e fica o dia inteiro no sofá, jogando videogame, assistindo televisão. E as articulações delas são muito mais frágeis, São muito mais frágeis e não se desenvolve da maneira que tem, né? É um grande problema isso, né? E não só, mas é assim, são crianças que se tornam adultos sedentários, adultos que não tiveram contato com nada, praticam uma atividade física bem de vez em quando, uma academia ou outra e pronto, né? É o que a Carla falou no começo, né? O adulto vai ser um reflexo da criança, né? O que ela passou na infância, ela vai levar para a vida adulta. E isso em questão de atividade física também. E é o que você trouxe para sua vida, né? O sítio. E pelo jeito é muito lindo lá, né? Olha, se convidando. Não, nós temos que marcar assim, evento. Né? Então, né? Se vocês quiserem fazer um assim. churrasco. Meu filho joga bola, viu? O meu finge, tá tudo certo. Não, tem lugar no time pra eles. Podem fazer, a gente tem crianças, assim, a Carla tem 3, eu tenho 1, tá junta. Não, isso é o gostoso daqui, porque é um ambiente familiar, né? Eu me senti muito acolhido aqui. E nos eventos que a gente fez, a criançada, agora eu tenho uma pra brincar junto. A criançada vai... E é muito engraçado, muito né, que eles parecem que nunca tiveram aquilo, né? Quando você pega uma criança que é muito da cidade, ela olha para aquilo, ela fica assim, surreal, nossa, como é lindo, como é tudo... Eles se encantam, né? Porque não tiveram isso realmente na infância. Mesmo os que estão no sítio, porque eles querem... A Jo, por exemplo, quer ver o Bé todo dia. Todo dia. Tipo... Vaca... Né? Ela quer ver todos os dias. A criança tem uma interação com os animais muito grande. Muito forte mesmo. E Cauê, quando você estava falando de toda essa tua história de trauma, tem alguma história assim que você fala, nossa, isso foi marcante na minha vida? Algum caso que você pegou que até hoje, assim, fez diferença pra você na tua vida? Teve alguma coisa que você passou até hoje que te marcou? Você falou do exército, né? Que já foi algo que foi, assim... o marco, impactante, né? Mas né? de pacientes, assim, de clínica, como é que foi? Na verdade, no hospital que eu trabalho lá, chega coisas que você nem acredita. Talvez uma, assim, que tenha sido mais impactante foi um caso que chegou, eu era residente ainda. Oh, meu Deus. E não participei. Tem acontecendo por aí. Não participei diretamente, mas como residente, auxiliando e tudo mais, foi um trabalhador que estava de construção civil, deu horário de almoço, eles almoçaram lá e ele foi dormir num canto lá, onde estavam fazendo uma escavação. E aí perdeu a hora, ficou dormindo e começaram as obras e uma retroescavadeira veio continuar a fazer o serviço e pegou metade do corpo dele. Nossa. Então, isso foi... Meu Deus. Ele chegou no hospital com as vísceras tudo para fora, então foi um caso que impactou Marcou, bastante. Assim. E ele sobreviveu?
Acho que sim, sobreviveu, mas com muitas sequelas, né? Imagina. Então, várias cirurgias. Então, Mas isso é impactante de olhar. E quando você atende criança em trauma? Como criança é que é? também, né? A gente acaba acostumando. Então, o trauma pela reação que a criança tem, né? Qualquer trauma, mesmo que seja simples, a criança se desespera e os pais juntos, né? Então, existem casos, talvez não de traumas sejam os mais impactantes. Para mim, impactou bastante quando a gente faz o estágio em oncologia ortopédica e aí pega crianças novinhas assim com câncer. Aí e você começa a pensar e sofrer com isso. Aí isso a gente é sofre doído, junto. né? É muito difícil, todo mundo fala que a gente tem que separar, né? Até aqui nos bastidores a gente tava falando sobre isso, sobre como muitas vezes o atendimento ele é pesado, né? Mas não tem como você deixar o teu lado humano de lado e a gente tem que se vestir num personagem para muitas vezes passar uma segurança que a gente não tem naquela hora, para dar mais conforto para os pais, para quem está ao redor, para que o tratamento seja feito da melhor maneira possível. Mas por dentro a gente sofre junto. E essa é uma fala bem interessante que você falou, porque é o que acontece com a gente no consultório, né? A gente tem que se vestir de uma pessoa, né? Séria ali e tal, mas assim, não quer dizer que você não tá sofrendo com aquela informação que aquela pessoa tá te dando, né? Às vezes aquilo... E por que assim, por exemplo, a gente gosta muito do teu trabalho, não é porque a gente tá gravando aqui, nada disso, mas a gente percebe o tipo de consulta que é diferente. Não tem como fazer uma consulta correndo, né? Não tem como ser correndo. Você tem que ouvir a história daquele paciente. Você tem que acolher, né? Então, assim, eu acho que esse não é um puxa-saquismo, tá, gente? Esse é o teu diferencial, assim. Você conversa, você dialoga, você entende o paciente. Então, assim, são poucos os profissionais que têm esse feeling. Hoje está mudando, né? Hoje está mudando, eu acho, né? Eu acho que sim. A medicina, a área de saúde mudou muito, né? E Hoje a gente tem mais contato com o paciente, deixou de ter aquela coisa fria. Até a questão de consultório, né? Olha como era um consultório antigamente. Eu ainda vou em alguns lugares, hospitais, principalmente, tudo branco, azulejo nas paredes, que aconchego que o paciente vai ter, né, num lugar assim. E é muito, então isso tudo influencia. E influencia também a criação, né? Porque assim, em Santa Terezinha, seu pai era muito querido por todo mundo, né? Assim, ele, assim, por onde passa, né? Eu não consigo atender rápido também por isso, né? Porque as pessoas gostam, querem conversar, conhecem a família. No interior é bom por isso, né? Eles gostam muito, né? Tem uma história, vocês têm uma história com a cidade também, né? Vocês tinham um hospital, não tinham? Um hospital então, lá meu pai também. foi o primeiro médico da cidade, então a cidade estava começando e ele começou a carreira junto com a cidade. E é muito bacana, porque ele trouxe isso para você, né? Para você, para seu irmão, que você também é médico, né? Queríamos ele aqui também, né? Já convido ele ao vivo aí. A gente entende que a criação que faz você ser um médico diferenciado, ser um médico diferente, né? E eu vejo que eu mudei muito depois que eu voltei para cá, porque a gente vai pegando isso aos poucos, né? Vai amadurecendo como profissional. E hoje eu vejo o quanto meu pai era assim, né? Pelo que os pacientes me contam. Então, pelo menos, eu atendo muita gente em Santa Terezinha. E diariamente, pelo menos metade dos pacientes relembram dele. Nossa, como era atencioso, parava na rua, me dava receita. Então, coisinhas simples que a gente... Espera aí que eu vou te dar. Antigamente, né? Ele era quase um médico da família. Eu percebo que hoje em dia a gente perdeu muito disso, né? A gente tá falando aqui sobre esse respeito que nós consideramos que seja o mínimo que um profissional da área da saúde tem que ter, mas muitas vezes não tem, né? Infelizmente se perdeu alimento, né? E a correria vai deixando a gente mais frio. Às vezes eu paro e falo, nossa, eu tô atropelando tá correndo. Os horários e tudo. Aí eu penso no meu pai e falo, não, vou fazer igual ele fazia. Aí começo a conversar. Que lindo. E dar mais atenção. Isso é lindo, sabia? Porque ele é um exemplo para você, né? E vamos convidar a nossa convidada para ela participar um pouquinho, gente. Ela participar? A gente pode mostrar essa belezura se você puder. Por que para quem é da nossa região, que está assistindo a gente em outros lugares, enfim, não sei, mas da nossa região a gente tem um centro ortopédico num local. E aí, hoje você está dentro da nossa clínica, que tem um montão de especialidades.
E para você seria muito mais fácil você ir lá num centro ortopédico, onde está todos os ortopedistas reunidos, né? Mas a tua ideia é realmente integrar, né? Essa foi uma ideia que você teve lá atrás, de fazer essa integralização com todo mundo, né? A ideia da clínica bateu muito com o que eu queria, né? Fazer um atendimento mais multiprofissional. Então, hoje aqui a gente tem fisioterapeuta, tudo, né? tem nutricionista, tem várias especialidades que podem compor esse atendimento mais humanizado, né? E eu me senti confortável aqui em atuar dessa maneira. E a gente precisa dessa interação porque a gente sabe que uma situação do paciente, ela tá ligada com outra, né? A gente sozinho não consegue tratar tudo, né? Exatamente isso, né? E a questão da ortopedia, é porque eu faço algumas áreas que não tem, né, na região. Então, a parte de trauma, parte de cirurgia de pé, e aí a gente acaba conseguindo... E falando em cirurgia de pé, a gente vê aqueles pés lindos, né? A gente vê uma recuperação muito rápida, é uma técnica diferente. Conta pra gente um pouquinho do que a gente vê nos teus stories diariamente, porque o que a gente mais grava, assim, são realmente essa recuperação que você frisa, que ela é uma recuperação muito rápida, que teus pacientes, eles fazem uma cirurgia muito... se torna muito leve isso, né? Eu logo vou precisar, né? E como que é? Eu vejo que a maioria são as mulheres, né? A cirurgia de O que a pé, gente tá fazendo de errado? algumas coisas, né? Ai, meu Deus, vamos Fica lá. uma dica aí pras Vamos mulheres lá, que- porque isso daí é acho importante, que que eu já tô sabendo que ele não acho que os gosta nossos- de salto. Tá? É? Já tô Não, ligada. não é bem assim. Não é bem assim, né? Ele não gosta de salto. Vamos lá. Assim, a cirurgia de pé, a especialidade, ela é muito voltada para a mulher, por alguns fatores. Fatores genéticos, fatores ambientais, que a gente já vai entrar no salto, e porque a mulher acaba procurando mais a questão estética e tudo mais. Muitas vezes os homens têm As mulheres têm muita patologias, vergonha, deformidades dos né? pés e não procuram. A mulher já procura mais que E o esse homem. sonzinho, gente, é um bebê mamando, tá? Fiquem tranquilos. Daqui a pouco ela aparece Daqui a aqui. pouco ela vai Mas vir. assim, a gente mostra mais os pés, na verdade, né? O homem O calçado masculino sempre é tá com o fechado, calçado né? fechado, E é né? mais confortável, E digamos. a hora que ele coloca um chinelo havaiana, você pede para ele colocar o fechado, né? Porque O mais geralmente é fechadinho. feio pé de É homem, né? verdade, olha, tem... Agora é difícil você achar um falando pé é verdade. É tudo feio o deformado. pé do homem mesmo. Você imagina, jogando futebol não o meu pode marido dar usa muito bota, certo, já né? vou fazer uma consulta pra ele. Ele usa bota fechada. Então, assim, conforme você usa um calçado específico, você vai formando o teu pé conforme aquilo. Vocês já viram O que é? aquele, não meme, um videozinho que eles colocam uma fruta dentro de uma forminha e a fruta fica quadrada, às vezes Mas até é com o que o rosto da acontece com pessoa. as chinesas, aquelas que usam aqueles sapatos Exatamente. de madeira, Sim, pequenininho. Tem esse exemplo também, mas não precisa ir muito longe. Olha o nosso calçado, né? Ele não é do formato do pé. Então o pé vai se adaptando ao formato do calçado. Se você colocar um calçado formato de uma estrela, o seu pé vai ficar do formato de uma daquele estrela. formato. Então esse é o Caramba. grande problema. E é engraçado, porque quando você vai comprar calçado, as vendedoras são o máximo, né? Porque quando você compra o calçado, ai, ficou lindo, amiga, né? Vocês são sua E amiga. agora elas aprenderam a colocar que qualquer calçado pode ser calçado ortopédico e vende como sendo calçado ortopédico. Isso que eu E ia aí dizer. aumenta a venda, a pessoa, não, tô comprando um calçado Tá tudo ortopédico, certo. tá? Não só isso, né? Elas falam assim, não, mas é as primeiras vezes só que você usa, que vai machucar depois, vai ficar bom. Porque isso acontece. Muito. Gente, é verdade. Vocês não sabem quanto mulher sofre. Vocês não eu têm fui ideia. outro dia comprar um calçado e eu falei, nossa, mas tá apertado dela. Não, usa umas 2, 3 vezes, vai dar uma bolinha, mas já melhora. Gente, Mas sabe que o muito homem também, quando eu verdade. jogava futebol, a gente comprava chuteira, ia. Lacear. Vai lacear a chuteira, vai. Não, teu pé que Deixa eu vai. falar, se eu compro um calçado, assim, eu deixo meu filho usando um calçado apertado por mim. Isso vai trazer problemas. Isso é uma coisa que eu sempre oriento. Inclusive, eu acho que a gente já fez até vídeo aqui na Gerane sobre isso, né? Pode, de crianças que vão pegando o calçado dos irmãos. Não pode. É. Não posso deixar Não é ele que usando não o mesmo pode, mas calçado não- por um bom tempo, assim. Não Meu Deus, Érica, daqui a pouco eles vão... Não, ela cria muito bem o filho dela. Ela Ele tá- só usa o mesmo calçado, assim, 3, 4 Ela só tá puxando assunto, né? Ela- Passar um pano. Não, para, vamos voltar pra... Não, mas isso é um problema, porque criança Nossa, é cresce verdade. muito rápido. Se for ver,
Agora e que eu vou ver... a gente não sabe, né? A gente não sabe. A criança muitas vezes não reclama, né? Ela acostuma. É desesperador porque você tem que comprar calçado toda hora. Toda hora. E como a gente tá falando, o pé vai se adaptando e a criança vai se adaptando àquele calçado fechado. Então fica aí, mães, não comprem calçados pequenos. E fica a minha dica para as fábricas de calçado de criança: não precisa colocar o mesmo preço de um calçado de adulto. Quando Né? é o mesmo preço, tá bom, né? Porque às vezes é mais caro meu ainda. Deus, é muito caro. Então, na verdade, a nossa história aí de uso, principalmente nas mulheres de salto e esses sapatinhos desconfortáveis, é o que tá causando essas deformidades que você encontra hoje. Muitas das deformidades, sim. A gente tem uma correlação com... Eu vi muito isso na Amazônia com o pessoal... Com os índios, né? Eles não têm praticamente deformidade nos pés. Porque eles não usam calçados. Só andam de pé no chão. Porque o próprio desenvolvimento da musculatura do pé vai deixando o pé na posição mais confortável e mais estável para o corpo. E aí eu vou te fazer uma pergunta bem disso. Eu vi um vídeo de um rapaz correndo com tênis e do lado um vídeo correndo descalço. E tipo, com o tênis o pé dele envergava e descalço o pé dele sentava direitinho. Então, assim... Então, teoricamente, as pessoas têm que correr descalça? O nosso corpo Fazer é feito para não ter roupa, descalço? para não ter calçado. Sim. Então, o nosso corpo é perfeito. Então, não precisaria de ter nenhum auxílio. Nossa. O calçado serve para uma proteção. O pé vai se adaptando realmente. E como que é o calçado feminino? Ele é... Desconfortável. Totalmente. É um formato, ele não tem função puramente Gente, estética. não né? tem... Nem Porque a palmilha é nada. né? Agora Até a questão da pensando. palmilha. Mas o principal fator relacionado ao calçado para causar deformidades é o bico fino, que isso vai inclinar os dedos para frente, isso perde equilíbrio, então desorganiza totalmente a arquitetura do pé. O pé foi feito para ser um triângulo, o calcanhar um ponto e o primeiro e o quinto dedo os outros 2 pontos. E a gente faz o contrário, usando o calçado, faz um ponto só na frente. Então você não tem Exatamente. equilíbrio nenhum. E quando você, por exemplo, ocorre uma amputação de um dedinho, já também Já muda altera totalmente. totalmente a E pisada. assim, existem também pessoas que, de tanto usar salto, acabam não conseguindo mais tirar o salto. Vou dar o exemplo da minha sogra. Minha sogra só anda de salto. Ela não consegue, ela falou que sente dores ao sair da altura, né? Por que Então, sente dor? acostuma. Acostuma. Curta? Então não basta a mulher não, assim, né? Sapatos masculinos também tem esse bico fino. Então, só que as mulheres levaram isso um pouquinho mais adiante e colocaram o salto, que daí joga muito mais carga na região da frente, que não é uma região normal para absorver o peso corporal. A lombar sofre, né, também. Nosso pé foi feito para absorver a carga no calcanhar. E quando você coloca um salto alto, você joga toda essa carga para frente do pé. Isso também ajuda a gerar as deformidades, né? E é muito comum a gente orientar, o salto é prejudicial, e aí a pessoa começa a usar um calçado que não tem salto, e aí desacostumou. Né? O pé se adaptou àquela posição. Então isso é um grande problema, porque muitas vezes a gente corrige anatomicamente, às vezes até o joanete ou outras deformidades, no raio-x visualmente está perfeito, mas a pessoa sente desconforto, pelo menos por um tempo, até adaptar o pé novamente à posição correta. E você sabe que a gente fez um trabalho alguns dias em banco, né? E aí a gente foi lá verificar ergonômico, né? A postura deles e tal. E o salto daí é muito engraçado, porque eles colocam aquele apoio de pé, e daí elas vêm com salto e elas apoiam um salto, e daí, tipo, fica com o pé. Então, tipo, nada a ver, tipo, fica não era pra ser dessa muito forma. menos ergonômico. São saltos bem altos e elas ficam E quando o fala, dia inteiro. ortopedista ou especialista em pé contra salto alto, de maneira alguma. Você pode usar o salto alto, vai numa festa, vai num evento, Então, não tem eu problema. ia te pedir isso agora. O que nós, mulheres, podemos fazer, então, para prejudicar menos? Que escolha que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Porque, assim, o salto hoje ele é um sinônimo de elegância, né? Ele traz para a mulher uma postura, né? Que a gente Diferente, considera mais né? elegante. Então, no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando... Eu vou falar assim, eu uso salto porque eu amo? Não, eu uso salto porque eu acho necessário.
né, em algumas situações. Mas como que a gente pode minimizar? Tem um salto que é menos pior? Se eu usar o salto mais grosso é melhor? O que eu faço? Tem essa mudança de comportamento, né, que a gente vem conversando sobre saúde, né? Hoje as pessoas estão mais conscientes da importância da saúde. Então, entra justamente isso. Você prefere a elegância ou a saúde do seu pé? Né? Muito da escolha vai ter que partir da própria pessoa. Eu não consigo usar salto. Meu Deus. E tem a questão de trabalho, muitas vezes. Parece um ganso. O que eu piso todo torto. Meu Deus. O que eu oriento geralmente é sério. Passar a maior parte do tempo com calçado confortável, né? Eventualmente, no dia ou algumas horas por dia, usar um salto alto, um calçado menos confortável, não vai trazer tanto prejuízo para os pés. Mas tem pessoas que acordam, colocam o salto e vão tirar só para dormir. E essa linha de calçados mais comfort, né, que eles chamam, que são calçados com mais anatômicos, é realmente isso que é vendido? Ou é só realmente um valor agregado em cima de um produto que não vai ter tanta... Hoje, muito é valor agregado, né? Até tênis de corrida. Você tem tênis... hoje a gente fala supinado, pronados, tem um monte de tipo de tênis que prometem uma correção de pés com alguma deformidade. Só que a pessoa vai lá e compra na loja, não passou por uma avaliação, não sabe que tipo de pé que tem, que tipo de pisada, porque tudo isso influencia. E o ideal é que ela passe pelo ortopedista para ele dizer qual que é o tipo de, teoricamente, qual é o tipo de tênis que você vai poder usar. Porque tem vários tipos de pisada, vários tipos de pé e vários tipos de calçado que vão se adaptar para aquela pessoa, né? E as patologias também, tem patologias que requerem um salto. Por exemplo, a gente fala muito da fascite plantar, que é aquela dor no calcanhar que muitos chamam de esporão. Sim. Ela melhora com salto. Então, às vezes o paciente até se assusta quando eu recomendo, é bom você usar um saltinho um pouquinho mais alto. Por quê? Porque ela tem uma inflamação no calcanhar. Se a gente joga um pouquinho o peso do corpo para frente, você diminui aquela carga. Então o salto em alguns casos é até benéfico. Cada caso é um caso, né? Por isso que a importância E na verdade a gente acaba não procurando, né? Vai lá, compra da marca XY porque é mais caro. Na verdade chega na loja, o vendedor já fala, esse calçado é ortopédico, pode usar. Esse aqui é o melhor, né? O mais caro, então na mais maioria conforto. das vezes eles são mais confortáveis, o que não significa que eles sejam E assim, adequados. hoje a gente percebe a sobrecarga que isso traz no corpo e as lesões futuras. Então, o pé é a base de tudo. Então, se você tá com uma lesão ali, você compromete a tua estrutura toda, né? E é muito interessante, né? Porque agora você falando sobre isso, a gente vê aqui na cidade tem muitos corredores, né? De rua. Então, assim, eles deveriam realmente consultar você para ver como que é o pé deles, né? Porque às vezes estão usando o calçado contrário, que prejudica o tipo da pisada porque a gente dele. vai para os eventos de corrida e as lesões que a gente percebe é muito panturrilha, né? Mas, assim, muitos eles estão com... o tênis é uma melhor, mas às vezes a pisada dele não vai, aquele tênis não favorece, né? Então, porque a gente acaba não tendo essa informação. Você acaba indo pela marca, pelo que a loja que você encontra na tua frente, e você acaba comprando. E às vezes é um bom tênis, é um tênis excelente, mas não pro seu pé. Né? Essas palmilhas que o pessoal faz, tem fisioterapeutas que fazem, mas tem muita gente que fala que compra no sapateiro. Como é que é isso? Esse é outro problema, né? Porque a palmilha, geralmente a gente passa para uma situação específica. Então, eu não escrevo lá no receituário, compre ou use uma palmilha. Eu prescrevo o que essa palmilha tem que ter. Então tem que levantar a curvinha do pé, tem que levantar o calcanhar, jogar o pé mais para cá. É o que o fisioterapeuta vai fazer, o que o fisio geralmente faz. De preferência com algum método auxiliar, geralmente a baropodometria. Que daí vê onde está com mais carga. E tudo isso para fazer uma palmilha mais individualizada. Personalizada. Então ela vai ter o efeito que se espera dela. Agora você usar uma palmilha que foi feita em grande escala, não vai te fazer mais alta, ou porque ela não é esse o objetivo, não né? É esse o objetivo é... O objetivo é corrigir ou dar sustentação para algum problema que você já tenha no pé. Entendi. E para nós mulheres, então, que já lesionou, que já tá com o pé daquele jeito, o que a gente faz, né? Então, se você em casa aí tá escutando e vendo que teu pé já tá com joanete, já tá percebendo que tá com uma deformidade, por onde começa? Para onde que elas vão? O que elas têm que fazer? A primeira recomendação é procurar uma avaliação
ou de um fisioterapeuta, especialista em avaliação da marcha, ou um ortopedista, que vai poder identificar o que ela tem que pode ser corrigido e o que não pode. Tem lesões ou deformidades dos pés que, dependendo da idade, você não tem mais como corrigir sem a cirurgia. Né? E se for o caso, aí a gente indica o tratamento cirúrgico. Mas tem muitos casos, principalmente em crianças, adolescentes, que a gente consegue fazer uma correção da pisada, uma correção do tipo de calçado e prevenir e até curar algumas deformidades. E se precisa ir para cirurgia? Porque quando a gente fala o termo cirurgia, você já fica assim, meu Deus do céu, né? Vou parar a minha vida, vai ser uma cirurgia. Como é que eu vou operar meu pé, que é a base para tudo, né? Não vou poder trabalhar, não vou poder me mover. Quanto tempo para me recuperar? Como é que funciona isso? Faz um tempinho já que a parte cirúrgica na medicina evoluiu em termos de ser o menos agressivo possível. Então, a cirurgia minimamente invasiva não nasceu nos últimos anos, ela já é antiga, mas era mais vista em outras especialidades, né? Na cirurgia geral. Há muito tempo já tem artroscopia, que faz cirurgia de joelho, de quadril, e hoje a gente consegue fazer cirurgias minimamente invasivas em quase todas as áreas do corpo. Né? Então a gente não precisa mais grandes cortes, o que atrapalhava a cicatrização, tinha muita dor no pós-operatório, a recuperação não era melhor. Então o conhecimento ele vai mudando as condutas, né? E aí você faz, desculpa te interromper, mas você faz cirurgia em um pé e depois no outro? Como Depende que é? da patologia, né? No Joanete, que é o que eu acabo mais operando, a gente recomenda que opere os dois juntos. Ah, tá. Então Porque opera é lateral, no mesmo né? procedimento. Mas se for Não tem problema, a gente faz correções no pé todo no joanete. Porque geralmente o joanete é um dos problemas apenas. Geralmente tem deformidade nos outros dedos, às vezes tem deformidades no retropé, na parte de trás do calcanhar. E a gente utiliza algumas táticas para permitir que esse paciente já pise de forma imediata. Ah, que legal. Então, independente de onde é feito o corte ou as incisões, esse paciente Ele já vai conseguir pisa. caminhar, então não Então, fique com medo. Não fica assim, saindo da cirurgia com o pé pra cima e não vai poder fazer mais nada. Ontem à noite eu operei uma paciente de joanete, já pôde ir para casa caminhando. Foi de alta no mesmo dia, caminhando, já pode... Claro, nos primeiros dias vai ter um pouquinho mais de inchaço, um pouquinho mais de desconforto, mas não é proibido. Então, a cirurgia do joanete virou um grande mito por isso. Até hoje em dia, quando falo em cirurgia de joanete, para grande parte das pessoas que não conhecem essa técnica, eles acham que é uma cirurgia demorada, e era realmente. Demorava 3 meses sem poder pisar no chão, a dor era muito grande porque faziam grandes cortes. E assim, Cauê, é o osso que aumenta? O que acontece? Por que forma aquelas ondulações que a gente vê? É a parte óssea? Ou é como se fosse um calo? Como que é? Quando a gente fala da cirurgia antiga, então até um dos mitos é que o joanete volta. Por que ele voltava muitas vezes dos casos? Porque eram tratados apenas como um calo. E aí o cirurgião ia lá, raspava esse calo e o joanete voltava. Por que ele volta? Porque o joanete é uma deformidade complexa. Não é só a calosidade ali. Então, ele forma um calo, mas tem um desvio do osso, do pé, tem um desvio dos ligamentos, tem uma frouxidão ligamentar. É todo um complexo, né? Isso, e por isso que era difícil ter um bom resultado na cirurgia, porque você tinha que abordar vários problemas. E no pé, que é uma estrutura pequena, você fazer muitos cortes, isso é prejudicial. Então, com a cirurgia percutânea ou minimamente invasiva, a gente consegue corrigir tudo isso de maneira pouco agressiva. Então, a gente corrige os tendões, corrige os ligamentos, corrige a parte óssea. O principal da deformidade é a parte óssea. Então, a gente faz cortes ósseos, reposiciona. Né? Mas não tem, é simplesmente ir lá e então dar uma raspadinha. A dica para quem tem joanete é não se preocupar mesmo. Não precisa se preocupar que você vai sair andando, vai ficar tudo bem, assim... Para quem vai fazer a cirurgia. Rapidamente, agora, né? Para quem vai fazer cirurgia. Isso que para quem tem joanete, a notícia sim, meu não Deus é muito do céu, boa. é verdade. Né? Porque o joanete não tem cura, assim. Então, até tem medidas, você pode tomar um anti-inflamatório, um analgésico para melhorar a dor, mas a deformidade era progressiva. Sim. É dolorido. Olha aqui. Graças a Deus, ainda não tenho. E eu nem tenho, é bem pequenininho, Não assim. gozo no pé da Carla agora, por favor, pra gente... Mas muitas vezes a Vamos dor... fazer uma consulta? Não, é é por bem causa do calçado que pequenininho, é mas é o apertado. calçado, isso que eu fiquei pensando, porque é aquela história, ele laceia. Mas não laceia, né? Meu pé que tá... Ele E, Tá lutando e eu pra se vejo adaptar. assim nos seus vídeos que são cortezinhos minimamente 2, 3 mesmo, né? milímetros. São bem, parecem uns furinhos assim que São você furinhos, faz. Nem parece que realmente. você fez todo esse estrago ali dentro, né? Até quem... não é estrago, é conserto.
Conserto do estrago. Mais ou menos Mas é isso. E isso muitas vezes assusta até colegas ortopedistas que não são especialistas em pé. Quando vê o raio-x de um pé operado de Joanete, por fora é lindo, maravilhoso, mas por dentro teve uma correção muito importante. Então, a gente muda toda a estrutura que estava alterada para uma estrutura agora mais anatômica e mais funcional. É que são ossos muito pequenininhos, né? Então, assim, se você vê o raio-x, você já vê que eles são pequenininhos. E se você for ver a cirurgia do Joanete, você se assusta, porque a gente faz os cortes e vai quebrando os dedos. Vai quebrando os ossos. É agressivo falar vai isso. Vai quebrando para depois reposicionar consertar. E cicatrizar na posição correta. Mas isso em várias... Desculpa, que como eu emendei aqui. Em várias cirurgias, você também fazem isso, né? Não só no pé, em outros casos geralmente, também. Quando existe uma deformidade óssea, o osso está torto. Até na reconstrução óssea, que é a outra especialidade que eu tenho, que a gente usa aqueles fixadores, aqueles ferros por fora, são cirurgias maiores. Então, a gente geralmente faz um corte no osso e aí com aqueles fixadores a gente vai corrigindo para a posição que a gente quer. A gente vê os vídeos, assim, de ortopedistas fazendo cirurgia, a gente vê furadeira, martelo, o negócio... Você fazer uma construção ali, é realmente isso que você usa, é o mesmo instrumental, né? Só que é o homem da montanha. Não, é real, né? É parafuso, é tudo... É tudo igual, né? É um marceneiro de gente. Marceneiro de gente. Essa é uma boa, gente. Conheça o Dr. Cauê, nosso marceneiro de gente. Mas quem nunca viu, se assusta. É verdade. Você fura o osso com uma furadeira? Sim, né? é uma furadeira. É o melhor jeito de furar. É uma furadeira específica, um material que não vai trazer prejuízo ao corpo. O bom é que já se precisa colocar um quadro na parede, já sabe. Ajuda nos serviços do lar, ajuda né? no serviço da casa, sabe fazer alguma coisa, né? Não, e nem no lar, né? Não corta essa parte, mas em casa também a gente acaba cuidando dos bichos. Existe uma ovelhinha lá com a perninha meio machucada, já colocamos uma tala, a gente engessa. Então, mas assim, então a gente, na verdade, entra em várias situações que nós precisamos olhar, né? Pra saúde da mulher, dos pés da mulher, né? Gente, a gente vai ter que mostrar ela, né, daqui a pouco, porque ela tá soluço agora. Bom, Cauê, então a gente entrou no assunto das mulheres ali, mas acho que fica um recado importante pra gente falar sobre os atletas no geral, né? Então, todo mundo que pratica uma atividade física, até mesmo aquele que faz só uma academiazinha, 2, 3 vezes por semana, tem que olhar que tipo de calçado que tá usando e procurar. Todo mundo vai ser atleta uma hora ou outra, nem que seja alguns momentos aí, e geralmente o que a gente vê no fim de semana, né? Então, o que eu deixo de dica, talvez, para esses atletas? Claro, o ideal é que tenha um preparo constante, né? Não é recomendado que se inicie ou se faça uma atividade física sem você ter um preparo para aquilo. Porque muitas vezes uma partida de futebol, uma partida de beach tênis ou qualquer esporte, é uma atividade que exige do seu corpo. Se você não está com o corpo preparado para aquilo, a chance de ter uma lesão é muito grande. Então, a primeira dica é fazer um preparo prévio. Outra dica é aquecimento. Antes se preocupavam muito com alongamento, né? Até um tema meio polêmico, mas o aquecimento é muito mais importante do que o alongamento. É verdade. Então, se tiver uma dica que é importante é em relação ao aquecimento. Antes da atividade física. Isso é o maior fator de prevenção de lesões, principalmente futebol, vôlei, essas atividades que exigem coloca muito o corpo em movimento, né? Então... E aí, dependendo da atividade que a gente já conversou em relação ao calçado, né? Usar um calçado. E as modalidades, até uma coisa importante, cada modalidade tem um calçado específico, dependendo da demanda daquela modalidade. Então, vôlei, basquete, tem muito salto. Muitas vezes, a hora que a pessoa aterriza do salto, ela torce o pé, pisa no pé do colega. Então, calçados que tenham um contraforte, aquela partezinha de trás do calçado mais forte. Então, é comum. Não é por acaso que o tênis daqueles jogadores de basquete é daquela forma. É para proteger o tornozelo. Da mesma forma, a chuteira. Então, cada esporte tem um calçado específico. Que deve ser cuidado. E você falou aí do beach tênis, né? E tá super em alta agora, né? Virou uma modalidade, assim, que muita gente está praticando. E é uma modalidade que é descalço. Muda alguma coisa? Só com uma meinha. Não, tem um fator bom, né? Porque você está exercitando os pés.
as atividades físicas, se for possível fazer descalço, eu recomendo. É melhor. Né? Tem muita gente, inclusive, fazendo academia descalço. Eu ia perguntar sobre isso, né? Vejo vários vídeos, até na academia que eu vou, tem um lembrete, não praticar atividade física descalço. Eles não deixam você tirar o seu É que tem que ter cuidado, porque pode suar o pé, escorregar e tudo mais, né? Mas seria recomendado, então, fazer a musculação? Do ponto de vista funcional, sim. O nosso corpo foi feito, ele tem mais estabilidade com o pé no chão, mas vai depender do terreno. Muitas vezes o piso da academia é liso e não favorece a prática descalço. Legal. Mas até o andar descalço ou fazer as atividades descalço, cria o que a gente chama de propriocepção, que é uma consciência do corpo. Consciência corporal. De equilíbrio, ao tocar, né? o pé, equilíbrio e tudo mais. Isso é importante para as atividades físicas, né? Então, agora eu acho que acordou. Fazer parte desse negócio. É isso meu aí, Deus. querida. E de madrugada ela chora assim, de acorda todo mundo. Como é que tá sendo esse de hora em Cauê hora. papai aí? Tá sendo o que você Tudo imaginava? novo, né? Como nós tivemos um tempo, né? Foi planejado, então a gente até agradece toda a equipe da clínica que nos auxiliou com diversos profissionais. A galera da clínica. A Érica participou na parte Sim. nutricional da FAB e tudo mais. Então foi bem planejado. Então, e a gente estudou bastante para ser pais. E mesmo assim é um desafio diário. E assim, né? sendo médico, não dá uma segurança maior? Assim, não, eu sei o que eu faço. Se precisar, eu sei. Olha, depois da Ou primeira não. vez, sim. O primeiro banho, o primeiro colo dá medo. Dá né? medo. Mas depois Mesmo você pega tendo e fica mais... experiência, operando um monte de gente, mesmo assim dá uma insegurança. Dá, Não tem jeito. mas isso É vai... que o mais interessante é que precisa consultar outro profissional, né? Não tem Sim, como claro. você ficar resolvendo os problemas dela, né? Talvez ele consulte a esposa de vez em quando, mas, né? Não, mas é até é legal isso. Meu pai fazia muita parte de pediatria. E ele sempre falava, minha mãe falava, ó, ele tá com dor, tá com febre, tá isso. Leva no pediatra. Aí eu cuido da criança dos outros. Da minha ele você não leva no... atendia. Não. Mas é claro, às vezes dá É uma medicação. legal isso, é importante, porque a gente não tem como se... É diferente o atendimento quando você Diferente. faz para um eu familiar. também não tenho como me atender. E não atendo os meus familiares também. Eu levo. Você tem um viés ali, né? Você já vai puxar para algum lado e muitas vezes você não pensa em outras, É bem isso. em outras mesmo. situações que um profissional de fora vai... É Vai verdade. ter um olhar Vai diferente, ter um olhar né? diferente. Às vezes a gente no dia a dia não consegue ter tanta clareza e Sim, observar exatamente. também um diagnóstico ali, às vezes, que precisa ter, né? Cauê, se você pudesse falar, resumir você, assim. Olha, eu sou uma pessoa simples. É o objetivo, eu acho, de hoje dessa atividade nova do podcast, mostrar a vida dos profissionais, né? Muita gente me conhece só da parte técnica, profissional, mas eu sou uma pessoa muito simples, que me contento com... Quem te conhece um pouco, sabe que você é vim muito do simples. sítio. Então, muitas vezes a pessoa fica com vergonha até de vir conversar. Sou extremamente tímido. Então, o que eu faço aqui é com muito esforço de aparecer na frente das Ele câmeras. estava nervoso, gente. Mas é uma realidade que a gente tem que absorver, né? A gente Então, teve que mudar, né, o trabalho. isso faz né? parte até da nossa vocação, né, de profissional. Porque não basta a gente só curar, a gente tem que promover saúde. Isso mesmo. Então, Informação, mostrar... E a informação é uma forma de você Isso promover mesmo, saúde. exato. Né? Por mais que pareça informal, descontraído, aqui a gente está trazendo informação. Isso mesmo. E isso Estamos provavelmente falando de assuntos muito importantes. isso está aqui. prevenindo lesões, está prevenindo situações que lá na frente poderiam ser muito mais graves. Certeza. Então tá bom. Nós queremos agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui, conhecer vários detalhes que a gente não conhecia. Sim. Saber quem é esse profissional por trás da gravata ali, toda essa formação. Ter a Liz junto, a Fábio junto com a gente. Deixou nossa manhã mais feliz também, né? Deixa eu terminar com ela aqui. Vamos mostrar essa princesa. Ai, meu Deus. Gente, olha só, até abriu o olho já. Oi, Liz. Ela quer falar no microfone, gente. Esse eu quero acho que é o falar- trabalho mais desafiador da vida, né? Esse Por não mais tem você- manual que Você dê pode conta. fazer 10 anos de faculdade que não te prepara pra ser pai, nem pra ser Todo mãe, dia é né? uma situação nova. Mas é uma coisa linda, né? Vale a Ela pena. tá linda, transforma a parabéns. gente, né? É verdade, é verdade.
É muito legal. E, assim, parabéns por ela, porque a gente sabe o quanto vocês esperaram ela. A gente acompanhou a história de vocês. Eu não quero falar de mim. E isso é muito legal quando Deus, né, corresponde, né, aquilo que a gente espera também, né? Porque Nosso presente. Isso mesmo, é um presente. Tá de vermelhinho, igual o pai, gravatinho. Tô combinando. Tudo combinandinho. Então tá bom. A próxima vez que a gente for fazer um podcast com a Lisa, ela vai estar maiorzinha, né? E aí ela vai conversar mais. Obrigada, Cauê. Seja Eu que sempre agradeço. bem-vindo. É um prazer ter você aqui na clínica também, fazendo parte com a gente. Somos muito felizes aí de ter você na equipe. E vocês não esqueçam de curtir, como é que é? Curte, se inscreve no nosso canal e aperta o sininho. Exatamente. É isso? Tô aprendendo. Aperta o sininho, segue a gente nas redes. Isso daí mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente.